Saudações rubro-negras, Fla geniais! Atacante na mira do Flamengo chega a 100 gols no futebol europeu. Cruzeiro encaminha a contratação de Fabrício Bruno do Flamengo. Flamengo faz 5-0 e atropela Cruzeiro da Paraíba em estreia na Copinha 2025. Mas antes de tudo, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Fla genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. Jogador é interesse antigo do rubro-negro. Crédito lance. No último sábado, dia 4, o brasileiro Arthur Cabral marcou pelo Benfica na derrota por 2-1 para o Braga na Liga Portuguesa e atingiu uma marca notável na carreira, ao chegar aos 100 gols no futebol europeu aos 26 anos. O atacante já passou por 3 clubes desde que saiu do Palmeiras. Em 2020, o jogador deixou o Brasil rumo ao velho continente. Seu primeiro clube fora do Brasil foi o Basel, da Suíça, onde ficou por 2 temporadas, até se transferir para a Fiorentina em 2022. Pelo clube suíço, o brasileiro atuou em 106 partidas, com 65 gols e 17 assistências. Pessoal, muito bom esse scout dele, né? Na Itália, o atacante jogou por 1 ano e meio e se tornou o maior artilheiro da liga na conferência. Ao todo, Arthur Cabral marcou 19 gols e 4 assistências em 64 jogos. Neste período, entrou na mira do Barcelona, mas o interesse não se concretizou. O jogador chegou ao Benfica em 2023 e desde então vive altos e baixos no futebol português. Na equipe de Lisboa foram 16 gols marcados e 4 assistências em 64 jogos disputados, sendo o último deles neste sábado, que o fez chegar à marca de 100 gols na Europa. Com a saída de Gabigol e a lesão de Pedro, a diretoria rubro-negra agora busca por um centroavante para esta temporada. O interesse pelo jogador do Benfica não é novo, e a chegada do novo diretor de futebol, José Boto, que possui uma boa relação com o clube português, pode facilitar as tratativas. Apesar do interesse do Flamengo, uma negociação não seria simples. O Benfica descarta liberar o atleta por empréstimo, priorizando uma venda definitiva nesta janela de transferência. Segundo o portal Transfermarkt, o atacante está avaliado em 76 milhões de reais, valor que exige um investimento financeiro. Vou abrir aqui um parênteses, pessoal. A gente aqui no canal tem a obrigação de falar de tudo que acontece com o Flamengo, até mesmo essas especulações, né? Coisa que no Flamengo é um absurdo de acontecimentos e também de coisas que provavelmente não vai acontecer. Mesmo assim, temos que falar dessas especulações. Vou repetir o que eu falei aqui no último vídeo meu. Não sei realmente se vai dar certo ou errado. O que eu sei é que essas abordagens por jogadores com não muito conhecidos, né, aqui no Brasil, vai ser constante no Flamengo. E deve ser assim, um departamento de futebol tem que encontrar jogadores baratos e que atendam às demandas de um clube com rendimento em campo, né? Jogadores têm que render em campo, não só ter esse nome e tudo mais. Pode tanto dar certo também quanto dar errado, mas se realmente o departamento de futebol for bom e tiver um scout eficiente de avaliação de jogadores no mercado da bola, a chance disso dar errado se minimiza. E é isso que esperamos, né? Com o Boto no comando. Chega de pagar caro em jogadores que não rendem o esperado. Chega de contratar jogadores de grife que não se encaixam no DNA rubro-negro. É isso, pessoal. Seguimos aqui. Cruzeiro encaminha a contratação de Fabrício Bruno do Flamengo. Cruzeiro subiu a proposta por Fabrício Bruno e espera o desfecho do negócio nos próximos dias. Pessoal, vou fazer um pedido aqui para você, dar um intervalinho, vamos dizer assim, e pedir para você deixar o seu like, tá? Deixar o seu like, se inscrever no canal, tá? Se você não deixa o seu like, o YouTube não entrega os vídeos para outras pessoas e o crescimento do canal fica estagnado. Dá essa moral, deixe o seu like aí, meu querido, tá? Seguimos aqui, créditos, coluna do Fla por Pedro Paulo Cat
Catanho. Depois de não renovar com Davi Luiz, o Flamengo está perto de perder mais um zagueiro para 2025. Afinal, o Cruzeiro subiu a proposta e encaminhou a contratação de Fabrício Bruno. A expectativa é que o negócio seja concluído esta semana. De acordo com o jornalista Mauro César Pereira, as conversas estão muito avançadas, restando apenas um ponto. O Cruzeiro quer pagar 6 milhões de euros ao Flamengo por Fabrício Bruno, ou seja, aproximadamente 38 milhões de reais. Contudo, os clubes discutem com quantos por cento cada um ficará com o zagueiro. Na primeira proposta, o Cruzeiro fez uma proposta de 5 milhões de euros. A ideia era que o time mineiro ficasse com 50% do jogador. Existe a possibilidade de um novo time de Gabigol ficar com 60% de Fabrício Bruno após subir a oferta para 6 milhões de euros. Além disso, a forma de pagamento já está decidida. 3 parcelas. Né? Ainda segundo Mauro César Pereira, caso o negócio se concretize, a primeira parcela dos 6 milhões de euros será paga ainda em 2025, com as seguidas em 2026 e 2027. Fabrício Bruno tem 28 anos e completará 29 no próximo mês, em fevereiro. Pela idade do atleta, a diretoria do Flamengo entende que os valores são bons. Bônus, vamos falar de bônus aqui em relação à saída dele, que será paga ao Flamengo se ele atingir as metas, né? No provável acerto, Flamengo e Cruzeiro também discutem as bonificações. Caso o Fabrício Bruno ganhe o Brasileiro ou a Libertadores no clube de Belo Horizonte, o Mengão receberá 1 milhão de euros por título alcançado. Importante ressaltar que em 2025 o título continental não será possível, já que os mineiros vão jogar a Copa Sul-Americana. Pessoal, vou abrir um parênteses aqui. Surreal isso, né? Essa meta aí, pelo amor de Deus, o Cruzeiro não vai ser campeão brasileiro esse ano. E o Cruzeiro não vai ser campeão porque ele não vai participar. Ele não está fora da Libertadores esse ano. Então, assim, se isso acontecer, vai ser para 2026 e 2027. Quer dizer, o Flamengo vai pegar aí, vamos supor, 2 milhões de euros, que seja, que se for pagar até o final do ano esse valor de 2025, e os outros 4 milhões de euros, ele só vai ver em 2026 e 2027. Esse bônus aí, meu amigo, se sair em 2026 e 2027, porque, assim, o Cruzeiro está montando um time com nomes, aquilo que a gente já falou aqui no canal, entendeu? Com nomes. Mas, por exemplo, vai colocar o Gabigol e o Dudu para jogar no mesmo campo? Eu conheço o Fernando Diniz. Fernando Diniz vai querer que esses caras corram para marcar. Vai colocar os dois em campo? Vai ter menos 2 jogadores para marcar? Então, assim, vai ser difícil esse Cruzeiro aí. Tem bons nomes, vão conseguir algumas vitórias, mas títulos, talvez o Mineiro, tá? Então, assim, é surreal isso. Seguimos aqui. Em 2024, o Flamengo ficou perto de vender o Fabrício Bruno, após oferta da Europa. Uma do West Ham, da Inglaterra, de 15 milhões de euros, na cotação da época, por 100% dos direitos econômicos, e outra do Rennes, da França, de 14 milhões de euros, cerca de 85,5 milhões na cotação da época, por 90%. Pessoal, vou abrir um parênteses aqui, tá? Para falar do Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, pessoal, perdeu espaço no time principal, é verdade. Como eu falei aqui em um vídeo que postei há pouco tempo, eu sabia que o Cruzeiro iria aumentar a proposta. Agora vamos aos fatos. O jogador tem que servir ao clube e não o contrário. O West Ham, ano passado, sinalizou o Flamengo, né, como eu acabei de falar agora, uma proposta de 15 milhões de euros, cerca de 84,3 milhões de reais de cotação da época. Porém, Fabrício Bruno reavaliou a oferta salarial e considerou baixa. E o Flamengo perdeu a venda. O Flamengo queria vender. 15 milhões de euros, gente. O Flamengo queria vender. Mas a gente já tinha contratado o Léo Ortiz. Entendeu? Então, assim, a gente queria vender. O Flamengo queria vender. Porém, o Fabrício Bruno falou, não, olha, não me interessa. Os valores que estão me dando aqui, mais os impostos que eu vou ter que pagar, eu prefiro ficar no Flamengo. Beleza, tudo bem, não quer ser vendido, tranquilo. E o Flamengo perdeu a venda. Tem gente, pessoal, que está falando que tem que vender porque o jogador ficaria insatisfeito no clube. Desculpa, mas jogador é um ativo do clube. E é ele que serve o clube, e não o contrário.
Ele tem que ser profissional e dar o seu melhor, independentemente de ser titular ou reserva. Agora eu vou falar do que eu acho dessa história. Eu não venderia. Porque só temos ele de zagueiro experiente na reserva. Os outros 3 zagueiros são jovens e promissores, é verdade, mas ainda não foram testados para valer no time profissional. Com a saída do Davi Luiz, piorou essa situação. Por isso, hoje, eu não venderia. Mesmo porque vai ser parcelado e o valor total, para mim, teria que atingir, no mínimo, 10 milhões de euros. E não 6 milhões com esses bônus aí, que provavelmente o Fabrício não vai atingir, porque o Cruzeiro não vai ser campeão brasileiro, nem da Libertadores, nem tão cedo. Tá? Tem outros times aí na frente do Cruzeiro para essas conquistas, tá certo? Beleza, então vamos seguindo aqui. Flamengo faz 5-0 e atropela Cruzeiro da Paraíba em estreia na Copinha 2025. Vou fazer um pedido de novo aqui. Deixe o seu like, o YouTube não entrega os meus vídeos, tá, pessoal? Para outras pessoas, se você não deixar o seu like, o crescimento do canal fica estagnado. Dá essa moral, querido! Joia da base, Rian Roberto, de 16 anos, fecha o placar na goleada do Flamengo, por redação do GE, tá? Resumão, em busca do Penta, o Flamengo estreou com vitória da Copa de São Paulo de Futebol Júnior. O rubro-negro venceu por 5-0 o Cruzeiro da Paraíba e se tornou o líder do grupo 23. O time carioca dominou a partida diante de uma equipe estrante, né? E na competição. Felipe Lima, Pedro Lemos, Douglas Telles, Germano e Rian Roberto foram autores dos gols. Primeiro tempo, o Flamengo praticamente não sofreu no primeiro tempo. As 2 chances do Cruzeiro da Paraíba aconteceram antes de o rubro-negro marcar o primeiro gol. O Flamengo de Rafael Bahia fez o primeiro gol aos 6 minutos com o Felipe Lima. Pouco tempo depois, aos 13, Pedro Lemos ampliou. Com a vantagem, o Flamengo passou a controlar a partida e ficou com a posse da bola. A equipe rubro-negra diminuiu o ritmo e voltou a acelerar só na reta final, quando Douglas Telles marcou o terceiro gol aos 39 minutos. No segundo tempo, com a vantagem de 3-0, o Flamengo não teve dificuldade no segundo tempo, né? O rubro-negro dominou a partida e Rafael Bahia aproveitou para fazer mudanças para rodar o jovem elenco. Germano marcou o 4º gol após uma cobrança de pênalti e Rian Roberto fechou o placar já na reta final. Sólido defensivamente, o Flamengo não sofreu contra o Cruzeiro da Paraíba. Mas estamos falando do Cruzeiro da Paraíba, né, pessoal? Né? Então, assim, vai vir coisas piores aí, eu acho que na segunda parte do campeonato, né? Estreia aos 16 anos, Rian Roberto fez o gol para fechar o placar. O jogador de 16 anos é um dos principais destaques da base do Flamengo e é o mais novo do elenco na Copinha. Emocionado, o atacante comentou o feito. Aspas para o Rian Roberto. Sensação inexplicável estrear na Copinha, sendo o atleta mais novo do elenco e fazendo um gol. Torcida maravilhosa e que apoiou desde o início. Agora vamos falar da agenda, né? Pela segunda rodada, o Flamengo enfrentará o Zumbi na quarta-feira, às 21h30, de horários de Brasília. O outro confronto acontece no mesmo dia, às 19h15, entre EC São Bernardo e Cruzeiro da Paraíba. Agora eu vou fazer minhas considerações finais aqui, pessoal. Sou um entusiasta, né, das categorias de base do Flamengo. Como já falei várias vezes aqui no canal, o Flamengo usou muito mal os meninos no ninho nos últimos anos. Agora, entre outros jogadores, vamos ficar de olho, né, nesse menino de 16 anos, o Rian Roberto, jogador muito promissor e deve trazer muitas alegrias ao Flamengo. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo e lembre, o único rubro-negro que existe é o Flamengo, o resto é tudo vermelho e preto. E não se esqueça, antes de tudo, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um Flá Genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine.
os passos de todos nós. Saudações rubro-negras e até mais!